respeito dos sons internos, nós temos ali por meio das vibrações, né, os sons do próprio corpo, né, do corpo da mãe, do pulso, da vibração e da periodicidade que vem ali através do cordão umbilical. Já os nossos sons externos, né, eles vêm através das vibrações do líquido amniótico que são sentidos ao redor do nosso corpo. Tem também a voz, né, e os órgãos internos, os movimentos ali da mãe, do ambiente, as alturas graves, as agudas, né, que são distinguidas também como vibrações mais lentas ou mais rápidas, e induzem também sensibilidade ao feto. Quando o feto está descendo sobre o canal ali, está vindo à luz, ele vai vivenciar também sons e vibrações separadamente, né? Tem ali as contrações, que são a pressão versus a liberação, né? O confinamento versus a liberdade, e os ritmos de respiração. Fora do útero tem ali voz da mãe e de todos os envolvidos no nascimento, né? O elemento mais forte, ele é o fraseado. Quando a criança nasce, tem o que? A respiração própria, tem um grito de raiva ou de alívio, né? Que é uma experiência aí dessa separação. Vejam aí, então, que nós falamos dos elementos sonoros, né? Do som, do ritmo, e como que essa criança ali, ela vai vivenciando esses elementos sonoros desde ali da vida intrauterina até saindo para a vida, vendo a luz. Os sons vocais do bebê, eles são resultantes de reflexos que consistem mais nos gritos, nos arrulhos, nos sons orais, né? Eles vão indicar as necessidades básicas do bebê. Tem a relação rítmica ali com a mãe através da sucção, que pode ser acompanhada através de uma canção de ninar ou de um balanço. Nessa fase, os instrumentos musicais, eles não são reconhecidos como objetos, e sim como extensões sonoras do próprio corpo da criança. Os únicos instrumentos que o bebê ele pode tocar vão ser aqueles tocados quando ele segura, ou quando são jogados ou sacudidos ao acaso. Não existe uma intenção. Há também habilidades receptivas, respostas reflexas da escuta. O bebê ele percebe ali mudanças na altura, no ritmo, na sequência e nas respostas afetivas também em relação à música, que podem ser inferidas ali nos níveis de atividades e intensidade dos movimentos. Vamos então para o desenvolvimento musical no ser humano ali de 7 a 24 meses de idade. Essa faixa etária utiliza assim os balbucios como jogo vocal, e ao fim do período de balbucio surge ali na fala e na música através de expressões vocais curtas e repetitivas. O principal elemento é a altura. Nessa fase já começa ali a manipular instrumentos ativamente e descobre então que diferentes esquemas motores sensoriais vão produzir diferentes sons. Começa a exploração do timbre, começa ali a conhecer repertórios e melodias que exibem movimentos associados a eles, ou seja, começa a dançar. Começa-se a ter um fascínio pela própria voz. Começa a perceber ali também as discrepâncias no timbre, na altura, no volume. A música, então, ela começa a agir ali como um objeto transicional, algo que vai ali assegurar para a criança que ela não está sozinha e que ela pode sim externar os seus sentimentos. Vamos ali então para o desenvolvimento musical no ser humano na faixa etária de 2 a 7 anos. A criança já começa a utilizar ali a voz cantada para conectar os sons e as palavras, os sons e os movimentos. Canções mais longas começam a se desenvolver. Nessa fase, a criança já começa a construir as suas próprias canções. Melodicamente falando, a criança já começa ali a utilizar mais a terça descendente. Começa a ter uma luta maior ali para centrar realmente a canção dentro da tonalidade. Os instrumentos começam a ajudar a criança ali a se expressar, né, a construir um ritmo básico, a introduzir a necessidade de sincronização com o ritmo do outro.
Nessa fase também a criança começa a reconhecer um repertório de canções, ela começa a distinguir entre figura e fundo musical, né? Ou seja, ritmo, pulso melódico, e ela consegue dizer já também se pares de estímulos musicais eles são iguais ou se são diferentes. Sobre o desenvolvimento musical no ser humano dos 7 aos 12 anos. Nessa fase começa a demonstrar se tem afinidade especial, né, ou interesse maior por música. Começa-se aí as tentativas de como dominar fisicamente ali um instrumento ou usar a notação musical. Verbalmente começa ali a cantar já em contraponto, já canta solos enquanto é acompanhado por algum instrumento. Enquanto instrumentista já começa a acompanhar também outros grupos, né, o grupo com ostinatos, com contrapontos, com variações, começa a cantar o rondó, a cantar o cânone, começa-se aí então uma movimentação em resposta à música com uma coerência maior. Vamos então falar sobre música hoje nos nossos pré-adolescentes, nos adolescentes aí dos 12 aos 18 anos. Sabemos que essa fase é uma fase muito delicada, de muitas mudanças, né? E talvez a que mais assim seja escancarada é aquela onde eu saio do meu papel de criança para entrar nesse papel do adulto, né? Então, uma fase bem transitória mesmo. E um dos caminhos que esse adolescente ele encontra para lidar melhor com essas mudanças, né, liberar dessas regras e papéis pré-estabelecidos, é por meio da música. Um dos estilos musicais que a gente vê mais frequente nessa faixa etária é o rock, né? Mas independente de ser o rock ou não, porque aí vai muito da própria construção da identidade sonora musical dele ao longo da sua vida, né? Nesses 12, 13, 14, 15, 16 anos, né? E só que normalmente as escolhas das músicas são aquelas músicas que costumam ser mais fortes, né? Já que de alguma forma ele quer ser ouvido, né? Ele necessita realmente de um apoio para se engajarem naquelas lutas de poder, né, que ele precisa ali se posicionar diante do mundo, né, e de alguma forma também ganhar ali diante das figuras de autoridade que vão aparecendo na sua vida. As músicas desses jovens, elas costumam muito revelar ali a sua percepção de vida, né, as suas questões emocionais, mas não necessariamente as letras das canções, aí que está o grande detalhe, né, mas as próprias harmonias elas vão ser, né, elas são buscadas ali a partir de certo estado emocional que ele sente ser necessário vivenciar. Interessante que para alguns uma das formas de manifestar ali as suas repressões seria ali através da própria dança, né, ou da própria produção musical, ao tocar um instrumento, a cantar, né, uma forma ali que ele tem de canalizar, né, ali as suas emoções, até mesmo como forma de se conhecer mesmo. Nós vamos trazer então nesse momento lá sobre a faixa etária dos 19 aos 34 anos, que a gente vai chamar de estágio da intimidade. Aqui começa a existir ali uma relação mais aberta com a música, né? Então, interpretações de composições, elas começam ali a mesclar os sentimentos pessoais e os pontos de vistas ali com o compositor. Referente à produção musical, as improvisações, elas são mais espontâneas, sem tanto uma preocupação do que o outro vai pensar. Os timbres, eles começam ali a se mesclar, as melodias, elas passam a ser mais contrapontísticas, né? As harmonias são mais variadas, a textura musical, que seria aquele movimento melódico, harmônico, rítmico, elas passam a ter uma tessitura, tecem de forma mais harmoniosa, né? Os ritmos, eles são mais estáveis, então é uma forma mais assim, um controle maior daquele ritmo, quando é mais rápido, mais ligeiro, ou quando é mais lento, né? Ou seja, há uma complexidade maior, sim, no movimento, né, no fazer musical. Nessa fase, então, do estágio da intimidade, gosto muito de trabalhar as composições, né, por meio dessa abordagem psicoanalítica. Então, a gente adentra ali muitas questões internas, de repente de traumas vivenciados lá na infância, e a gente traz isso e consegue compilar ali numa canção que venha realmente ser terapêutica para o indivíduo. Hoje nós vamos trazer foco então ali para os dos 35 aos 58 anos, né, que a gente chama ali de a crise existencial
da meia-idade. Aqui as atividades musicais, elas são como um empreendimento, não porque a música é um esforço significativo em si mesma, mas porque ela dá alguma coisa para fazer. Ela tem as mesmas funções ali que o trabalho, que os esportes, que o entretenimento, ou mesmo os hobbies. A música, então, ela ocupa a mente, né, e ajuda a passar o tempo, né? Em especial, ela chega a ser útil quando a pessoa ela necessita extravasar sentimentos de depressão, de confusão, nos momentos também ali que o autoquestionamento, né, aqueles sentimentos de alienação parecem que não têm fim. Escutar ali então, né, uma canção pode se tornar mais prazeroso quando isso é feito passivamente, sem que necessariamente tenha que perceber ou apreciar algo, né, que é supostamente ali importante, ou sem ter que ligar ali sentimentos ou imagens, né, à música, em especial aquelas significativamente terríveis, sabe, aquelas formas terríveis. Ou seja, as experiências em musicoterapia nessa fase, nesse período, devem apresentar ali a música pelo que ela é. Nada mais ou menos significativo ou de que alguma coisa a mais na vida. Ela vem ali para atrair ou recomprometer ali o interesse da pessoa, né? Ou provocar os sentidos e a imaginação de uma nova forma. Se for feito dessa forma, a relação da pessoa com a música, ela passa a ser mais autêntica, mais autônoma, né? A atividade musical, ela passa e se torna intrinsecamente mais significativa para a pessoa. Claro, a música ela pode ali também servir, né, como um acesso para outros níveis, novos níveis de interiorização. Nós vamos apontar agora um estágio que não necessariamente vamos limitar a idade, né? Porque pode começar a iniciar ali na sua na adolescência, na pré-adolescência, né? É o que nós chamamos de estágio transpessoal. É claro, né, que quanto mais maturidade, maior maturidade a pessoa possui, com certeza a percepção dela em relação ao fazer musical, a própria música em si, ela vai além. Um estágio que aproxima-se do sublime, torna-se então um continente de todas as formas e experiências da vida. Através da música, nós podemos nos tornar ali uma totalidade, né? Isto é, a mente, corpo, espírito, e nós podemos nos tornar uno então com o universo, isto é, com os outros, né, com a matéria, com Deus. E aí é óbvio que nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de espiritualidade, né? É algo que transcende, que vai além. E aí na nossa sociedade atual a gente percebe a religião tomando muito essa frente, né? Assumindo esse papel. Porém não é restrita à religião. Isso é restrita realmente àquelas pessoas que percebem, né, a vida com uma perspectiva diferente, uma perspectiva muito mais ampla de possibilidades. Então se busca essa conexão com algo que é maior, com aquilo que vai além. E a música servindo aí como essa ponte.